Estamos com mais uma edição do Pelo Avesso no canal do YouTube do paraibaonline.com.br. O nosso entrevistado hoje, por demais conhecido, o ex-senador, ex-prefeito, ex-governador Cássio Cunha Lima. Prazer em tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Alegria ter a oportunidade de primeiro revê-lo. É sempre muito bom revê-lo. A Arimatea participa, né, da minha trajetória, né, com tantas entrevistas, com tantos contatos de cobertura jornalística, e desejar muito sucesso ao novo programa. Gostei do título, Pelo Avesso, nessa rede de formação de opinião que é a internet, e é um prazer ali estar com você. Como é que é a sua rotina em Brasília? Olha, eu trabalho praticamente durante a semana, de segunda a sexta. Raramente tem trabalho final de semana, e isso tem me encantado muito, porque eu costumo dizer ali que a política é uma atividade muito egoísta. A política ele quer por inteiro, né? A política não quer uma parte sua só, ela lhe quer todo. Então, durante quase 40 anos de mandato, sobretudo nos mandatos de cargos executivos, foram 3 mandatos como prefeito de Campina e 2 como governador, você não tem final de semana. A rigor, você não tem final de semana. Você tem agenda de viagem, você tem programações de eventos, e os problemas não cessam. O problema não, em hospital, em presídio, em escola, não para na sexta-feira. Prossegue. Então, você tem uma rotina muito intensa. Então, nesse momento que vivo hoje, eu descobri um prazer raro na vida, que é ter final de semana. Trabalhar até a sexta-feira, ter o sábado e domingo. Eu estou no meu segundo casamento, com Jace agora, né? 3 filhos do primeiro casamento com Silvia e Vinícius agora com Jace. E é um prazer enorme você poder se dedicar à família. Além de Vinícius, tenho 2 netos, Lucas e Letícia, que são gêmeos, filhos de Marcela. Moram em João Pessoa, sempre que posso vou vê-los ou eles vão a Brasília. Ou seja, minha rotina é de trabalho, eu trabalho com consultoria, com inteligência política, com relação institucional, e graças a Deus tenho uma vida hoje um pouco mais tranquila, mais sossegada do que eu tinha na política. E como é Brasília para quem não está exercendo o poder? Eu tenho um amigo famoso, que eu vou preservar o nome, que diz o seguinte, que a amizade em Brasília tem mandato. Então essa relação, de fato, com o poder, ela é muito perversa. Você, às vezes, se surpreende de forma muito negativa. No meu caso, graças a Deus, dadas as relações que construí, eu tenho sido tratado de forma respeitosa, de forma diferenciada, dentro do trabalho que realizo, sem dificuldade. E tem uma coisa que é muito bacana, que é o seguinte, você compreender que as pessoas são indivíduos, são unos, e valorizar essas pessoas como elas são, independente do posto, independente da posição. Eu vou dar um exemplo que é uma coisa que me agrada muito. Quando eu perdi a eleição para o Senado, o plenário do Senado tem 3 funcionários que fazem a manutenção do plenário, que é João, Ilmar e Clodoaldo. E eu sempre tratei com todos eles, o garçom que leva a água, os funcionários da limpeza, da mesa, todos de forma individual, chamando pelo nome, sabendo, dando um bom dia, uma boa tarde. Quando eu perco a eleição, o João chega para mim e diz, mas senador Cássio, é uma pena você não ter sido reeleito, porque desses 81 senadores, o único que me chama pelo nome é o senhor. Então essa é uma coisa que eu trago do meu pai, né, do estilo que meu pai sempre fez política, e mais do que política, se relacionou com as pessoas. Quem pôde conhecer Ronaldo Cunha Lima vai confirmar o que eu vou dizer. O meu pai sempre soube tocar as pessoas de forma muito individual. Ele estabelecia com cada um, dentro de uma peculiaridade, dentro de uma história, um acontecimento, uma forma diferente de tratar. Então, eu sei o talento do meu pai, né, meu pai tinha talentos muito raros, eu aprendi isso. Então, chega às vezes no Senado e os funcionários estão falando comigo, desde o assessorista do elevador, os seguranças, os funcionários do plenário, porque eu sempre tratei de forma muito humana. E como é visitar e transitar na frente do Congresso Nacional, visitar o Senado nessa condição de ex-deputado e de ex-senador?
um trabalho que eu faço basicamente de você levar a argumentação de setores da economia, de empresas específicas, em relação à tramitação de projetos no Congresso, ou mesmo temas que tramitam no Executivo ou em agências reguladoras. E basicamente você leva essa argumentação, o ponto de vista, né, do seu cliente para o deputado, o senador, fazer a sua decisão, a sua análise de votação. E graças a Deus sou recebido com muito respeito, com muita consideração, enfim, com distinção. Isso, obviamente, alegra. Bate saudade? Nenhuma. Eu sinto saudade das pessoas. Eu sinto saudade das pessoas. Da política, não. Da política, não. Sobretudo nessa quadra, quando a política ficou muito radicalizada, né? Essa polarização que todo mundo fala. E eu sempre fui um político de centro, né? Ora sou de centro-esquerda, ora sou de centro-direita, em alguns aspectos, essa que é a verdade, mas durante muito tempo, né, militando na política com a posição de centro. Me relacionava com a esquerda como me relacionava com a direita. Hoje eu apoio das duas orelhas, né? Algumas pessoas da direita acham que eu sou um comunista, algumas pessoas da esquerda acham que eu sou um fascista, né? Dentro dessa polarização inconsequente, às vezes, que se tem. Então, não sinto saudade dessa militância, não sinto saudade do mandato, né? Essas minhas aspirações foram todas cumpridas. E por ter ganho qualidade de vida, hoje eu vivo melhor, né, sob o aspecto pessoal. Hoje eu tenho menos ansiedade, tenho menos estresse, tenho menos, né, sofrimento nesse dia a dia de trabalho. A vida fica mais leve e aí não dá para ter saudade. Você fez a menção há pouco ao poeta Ronaldo. Houve algum momento que demarcasse para você, na sua trajetória de homem público, que você deixou de ser o menino de Ronaldo para ser Cássio? Olha, pergunta interessante. Essa foi uma construção, né? Meu pai me deu oportunidades extraordinárias, né? Minha mãe, que está conosco de forma saudável, graças a Deus, né, me deu sempre muito amor, me dá muito amor a meus irmãos, aos netos, a todos com quem Dona Glória convive. Ela é um poço de amor, ela tem uma capacidade de agregar, de somar, que é uma coisa extraordinária. E o poeta também tinha isso. Então eles se completavam como casal. E eu tinha, né, da minha mãe, muitas vezes, amor paterno, com um rigor que ela sempre nos dedicou, como também tinha, do parte do meu pai, amor materno. Então fui um privilegiado desse aspecto. E o poeta, ele permitiu que eu tivesse voo próprio. Quando assumi a prefeitura de Campina, por exemplo, era outro tempo, não tinha celular, não tinha tecnologia, não tinha nada disso. O contato, quando muito, era por telefone, né? Telefone fixo, num tempo em que você tinha que declarar no imposto de renda se tivesse uma linha telefônica, né? E vendia ações, né? Vendia dividendos. Isso. Resultado, quando eu assumi a prefeitura, o meu pai passou 6 meses no Rio de Janeiro. Foi para o Rio, porque nós tínhamos voltado de lá, né, no período que ele foi cassado na ditadura militar. Nós moramos inicialmente em São Paulo, depois no Rio. E ele disse, o prefeito é você, e ele não ficava interferindo. Ele não ficava, porque a presença dele em Campinas seria naturalmente uma sombra sobre o meu mandato, pelo tamanho dele, o tamanho da liderança que ele sempre exerceu. Então ele foi para o Rio, passou 6 meses no Rio. Quando eu precisava de uma consulta, tinha uma dúvida maior, ligava, fazia uma consulta, ele era sempre um mentor, é uma instância de recurso permanente. Então ele foi permitindo que eu criasse minha própria identidade, e uma coisa que nos distinguiu bastante foi estilo, né? Um querido jornalista, amigo meu aqui da Paraíba, costumava dizer que eu estava Rodrigues. Eu estou falando de Ari, né? O Ari, na coluna à parte, ele dizia, o prefeito hoje está Rodrigues. Porque tinha, e aliás a família Rodrigues toda se revolta com isso. Mas enfim, tinha diferença de estilo. Meu pai, um carisma enorme, carisma que eu não tenho nenhuma parte, nem nenhum pedaço, poeta, né? Trata as pessoas com uma desenvoltura enorme. Então as pessoas começaram a perceber essa diferença. Na minha primeira eleição, antes da de prefeito, foi a de deputado constituinte, a primeira coisa que eu tinha que me desvencilhar era as pessoas me pedindo para fazer verso. Eu digo, eu não sei fazer verso, eu não sou poeta, eu não sei rimar pão com balão, né? Então as pessoas foram vendo, né, a característica de cada um e
criamos os nossos espaços, o poeta tem um soneto muito bonito sobre isso, né? Criamos os nossos próprios espaços, eu amando ele cada vez mais, ele me amando de forma mais intensa, e tivemos uma relação de muita cumplicidade, né? De parceria. Qual foi a sua campanha política pessoalmente mais inesquecível? Olha, acredito que toda campanha tem sua história, tem seu momento. A primeira sempre marca, porque era tudo muito desconhecido. Eu tinha apenas 23 anos quando me elegi para a Câmara Federal, para a Assembleia Nacional Constituinte, com uma votação muito expressiva. Naquela altura foram 93 mil votos para deputado e sem apoio de praticamente nenhum prefeito. Eu tinha o apoio, obviamente, do meu pai aqui em Campina, que já era um baita apoio naquela eleição, 1986. Com a votação que eu tive em Campina, eu já teria sido eleito. Se eu não tivesse tido voto em nenhuma outra cidade, já teria eleito. O Ricardo Crisanto está aqui conosco no estúdio, está rindo porque ele me acompanhou esse tempo todo. Além do apoio do meu pai, eu tinha um único prefeito que me apoiava, que era Arnóbio Viana, na altura prefeito de Solânia. Hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. Então eram 2 prefeitos apenas, em 171 municípios. Naquele ano de 86, a Paraíba tinha 171 municípios e tive 93 mil votos. Então isso marca. Depois veio a primeira eleição de prefeito, que também, eu tinha 25 anos, é uma eleição marcante. A mais acirrada, a mais disputada foi a reeleição de 2006 para o governo, que repetiu o mesmo resultado da primeira disputa para o governo de 2002, né, onde a eleição foi para o segundo turno e consegui a vitória no segundo turno. Então, acho que as primeiras marcam bastante. A outra de deputado federal tem uma marca muito bacana, porque naquela eleição eu tive 157 mil votos, é muito voto, né? Foi praticamente, salvo o erro de memória, 16% do percentual. Acho que fora Tarcísio Buriti, 1982, que teve uma votação também estrondosa, eu acredito que foi a votação, percentualmente falando, mais expressiva da Paraíba. E eu fui o deputado federal, só para concluir, né, parece orgulho isso, mas eu estou tentando responder seu aporte, isso envaidece, claro, mas aumenta a responsabilidade. Em 94 eu fui, percentualmente falando, o deputado federal mais votado de todo o Brasil. E o jingle de campanha mais inesquecível? É o de Pinto, esse menino vai longe. Eu tive o privilégio de ter algumas músicas muito bacanas feitas, né, por Biril de Campina, por Nando Cordel, por Capilé, mas eu acho que a que ficou mais na memória das pessoas é a de Pinto do Acordeon, na campanha de 2002. Esse menino vai longe, o seu destino foi Deus que se traçou. Eu acho que as pessoas que acompanham a campanha lembram desse jingle bem. Agora, Cássio, como é que é, até psicologicamente, passar da condição de popstar, que você tinha um político popstar na Paraíba, para a condição de cidadão comum? Uma transição que tem sido boa, porque na condição de cidadão comum, eu saio dessa polarização que existe, sobretudo na rede social. A rede social, se você não souber tratar com ela, lidar com ela, incomoda. Incomoda porque você é ser humano, você é gente, né? E vem alguém que você não conhece, que não sabe quem é, lhe detrata, lhe agride, lhe insulta de forma injusta, de maneira irresponsável, e fica por isso mesmo. E você lê aquilo, não faz bem. Eu acho que tem gente, inclusive, que se protege em não ler. Ou então pessoas que leem têm uma estrutura muito forte dessa nova geração. Só que, como você lembrou, né, eu comecei muito cedo em Campina, na Paraíba, mas muito particularmente em Campina. O tratamento era e é ainda muito carinhoso. Andar na cidade de Campina é um prazer, porque as pessoas me recebem com um sorriso no rosto, pedem para tirar foto. Agora, antes de gravar aqui, de fazer o programa, né, eu visitei alguns pontos da cidade e o acolhimento é comovente. É comovente. Então você sai desse ambiente real, de vida real, de muito carinho, de beijo, de abraço, de autógrafo. A quantidade de autógrafo que eu dei na minha vida foi uma coisa impressionante. Calor humano. Né, em alguns momentos, né, para descer de um palanque eu tinha que ter segurança, não por outra razão, para não ser rasgado mesmo, que tinha um carinho muito grande. Era uma coisa muito bonita de se ver. Quando você vai para o mundo virtual, isso se converte em insulto. Tem elogio, claro, né, tem palavras de afeto e tal. E isso incomoda. Uma das razões que me faz pensar em não voltar mais para a política é que ela
saiu desse mundo real para um mundo virtual em que você tem que estar preparado para conviver com isso. Eu não sei se eu estou preparado para conviver com isso. Mas no campo interior, faz muita falta essa vida de carinho intensivo? Não, porque eu continuo tendo. Não na intensidade que tinha, né? Porque você tinha eventos públicos, você tinha carreata, você tinha caminhada, você tinha comício. E aí esses eventos estimulam as pessoas que, né, têm simpatia por você para se concentrar num abraço do açude velho, numa festa do menino, ou nas carreatas memoráveis que nós fizemos em Campina, né, mais uma vez, especialmente em Campina, mas em outras cidades. Mas hoje, nessa vida mais anônima, a geração mais jovem não me conhece, tem, às vezes, uma relação de referência distante, mas quem acompanhou continua me devotando esse gesto de carinho. Andar em Campina, andar na própria João Pessoa, aonde eu chego, sou bem recebido, sou bem tratado, as pessoas pedem para tirar foto, né? Fora daqui, eu estava recentemente em São Paulo, quando eu estava entrando num restaurante, junto com o Jássio, quando eu vi um grito, Cássio! Aí eram 2 conterrâneos de Itaperoá que estavam trabalhando ali na frente do restaurante, pediram para tirar foto. Então tudo isso é grande. Então esse retorno eu continuo tendo. Graças a Deus eu continuo tendo. Essa militância política de tantos anos deixou muitos inimigos pelo caminho? Não acredito que tenha inimigos. Não acredito que tenha inimigos. Teve adversários duros, né, onde Deus permita que eu tenha, né, uma vida ainda um pouco mais longa, já estou com 61 anos, eu acredito que quando eu morrer, eu morro sem inimigo. E nunca fiz de forma deliberada mal a ninguém. Com certeza você tomando decisões como prefeito, como governador, você termina, mesmo que involuntariamente, não fazendo o bem a uma família, a uma pessoa. A todos esses eu peço perdão, né? Mas no meu coração, no meu mais íntimo desejo, uma vontade enorme de fazer direito, de fazer de forma honesta, correta e praticar o bem. Bem que eu continuo praticando hoje sem mandato. De forma anônima, de forma tranquila, eu faço as minhas ações. Você então, não, então pode ser que alguém me veja como inimigo, mas eu, particularmente, fulano é meu inimigo, não. Já cogitou fazer um livro de memórias? Já. É uma coisa que está, inclusive, me fustigando permanentemente. Estou, inclusive, né, tentando começar a colecionar algumas coisas, decidir a estrutura do livro. Às vezes eu penso em fazer uma coisa mais leve, por capítulos, para que as pessoas possam eventualmente ler de forma alternada, né, sem ter uma sequência lógica. Às vezes uma coisa mais biográfica. Eu não tenho ainda uma decisão tomada sobre isso, mas tenho muita vontade, né, de deixar algum material escrito. Eu tenho uma mágoa, né, se posso dizer assim, de ter perdido uma parte importante da memória do meu período de governo. Cometi um erro, porque já era um período digital, fotografia era digital, tudo era digital. Não fiz uma cópia, um backup disso. E, infelizmente, né, vou fazer aqui o registro histórico, a primeira vez que eu vou falar publicamente sobre isso, quando o governador Maranhão assumiu, né, após a minha cassação, a secretária Lena Guimarães deletou tudo. Então toda a memória do meu governo foi apagada. Ela achava que aquilo não era importante. E era importante, independente de quem foi ali, conjunturalmente, Maranhão me substituiu, mas era a memória de um mandato de um governador. Lena já faleceu, que Deus a tenha, mas eu tenho essa tristeza de ter, né, depois descoberto que toda a memória do meu mandato, dos meus 2 mandatos de governador, foram simplesmente deletadas. Sua opção é acompanhar regularmente o dia a dia da Paraíba ou manter uma distância regular para não misturar os cotidianos? Eu mantenho uma distância regular, não consigo fazer um acompanhamento mais detalhado de perto, mas assim como Dona Glória, não deixo de ler a coluna à parte. A coluna à parte é sempre uma fonte de notícia importante, porque eu conheço a qualidade do seu trabalho. Parece aqui uma coisa falsa, mas não, mas Arimatea é indiscutivelmente um dos, se não o mais sério jornalista que eu conheço na Paraíba e no Brasil. Você faz um trabalho muito sério e por isso tem meu respeito, e eu faço a leitura praticamente diária do que você informa, assim como Dona Glória, ela tem muito orgulho de dizer isso. Eu disse que estaria com você, ela disse, olha, diga a ele que eu continuo lendo a coluna à parte todos os dias.
e alguma coisa mais importante que sai em outros sites de notícia. Mas não tenho mais, obviamente, aquele olhar detalhado, porque o meu trabalho, eu trabalho muito, né? Graças a Deus eu trabalho muito. Eu tenho uma jornada de trabalho bem intensa, não permite que eu faça esse acompanhamento. E como é que você faz para mitigar a saudade de Campina Grande? Presumo que ela existe. Existe, claro. Essa é você compreender que a vida tem ciclos, né? E esses ciclos se encerram. E aí eu vou compreendendo, né, o encerramento desses ciclos, vivendo o momento de hoje, né, com um olhar esperançoso para o futuro e guardando as coisas boas do passado no meu coração. As coisas ruins eu tento jogar de lado. Sofri muitas injustiças, né? Quando eu falo de política, por exemplo, e me vem à memória, trazendo esse ponto que eu mencionei aqui, a cassação, porque os mais jovens não sabem disso, né? Uma injustiça enorme. Hoje, com tudo que vem acontecendo no judiciário brasileiro, talvez fique mais claro o que aconteceu comigo lá atrás, né? Ali foi uma movimentação de uma ação política para tirar um mandato eleito, escolhido legitimamente numa eleição absolutamente democrática, e a Justiça Eleitoral foi lá, interviu, e disse, vamos tirar fulano para colocar cicrano, né, que tinha toda uma relação, né, de poder em torno disso. Eu estou fazendo aqui um registro histórico, já superou, não tenho mágoa, mas me custou muito caro, pessoalmente, politicamente, ainda hoje. Brasília, morar por uma temporada ou até quando vida tiver? Não tenho isso claro. Eu quando projeto meu futuro, eu acho que o final da minha vida é aqui em Campina, né, na Paraíba, provavelmente. Mas isso eu não penso com frequência. Estou com 61 anos, as pessoas estão vivendo cada vez mais, graças a Deus. Acho que a chance de termos convivência com pessoas centenárias é cada vez maior. Então, se Deus quiser, vai ter ainda um tempo pela frente, mas não acho que termine meus dias em Brasília, não. Numa linha do tempo, Cássio, pode enquadrá-lo com duas fisionomias, sorrindo como candidato ou rodrigado, para usar a sua expressão, como gestor público. Você chora com frequência ou não? Choro. Minha mãe chora todo dia. Sabia? Dona Glória se emociona todos os dias. É raro você não ter um dia que Dona Glória não se emocione com alguma coisa. É da natureza dela, ela se emociona. Não é que ela chore copiosamente, mas os olhos ficam emudecidos, ficam úmidos, as lágrimas caem. Eu choro. Eu choro de compaixão, eu choro com uma tragédia que eu vejo na televisão, eu choro com um amigo que revejo, que talvez às vezes faz tempo, eu choro de saudade, né, de algumas pessoas que já não estão conosco, choro de saudade do meu pai, de William Monteiro, né, vou falar apenas esses dois para que eu não comece a me emocionar aqui. Então eu choro e me faz bem chorar, né? Jace, minha esposa, às vezes a gente está assistindo filme que não é, ela, tu já está chorando. Então, é assim, a vida, né, permite aflorar essas emoções e é bom. E como é que foi lidar cumulativamente com o processo de ocaso do poeta Ronaldo? Foi duro e aquilo me deixou uma grande lição. O poeta foi, provavelmente, eu sou suspeito porque sou filho, mas provavelmente um dos maiores, se não o maior líder popular da Paraíba. Pelo menos nesse tempo recente, eu não encontro nenhum outro líder que tenha, sob o aspecto popular, alcançado o amor, o carinho, a devoção que as pessoas tinham com meu pai, pelas características dele. Quem conheceu o Ronaldo Cunha Lima sabe exatamente o que eu estou dizendo. O poeta, ele ria de corpo inteiro, né? Ele era caridoso. Basta ver que meu pai nunca cuidou de patrimônio, de riqueza pessoal. Tinha uma vida confortável? Tinha. Mas não era um homem rico, milionário. Apesar de ter tido sucesso como advogado, de ter exercido todos os cargos que a política permite que alguém exerça fora a presidência da República, meu pai foi tudo. Foi vereador, foi deputado estadual, foi prefeito, foi senador, foi deputado federal, foi governador. E se dedicou ao povo de forma genuína, de maneira verdadeira. Inclusive usando parte do seu patrimônio para ajudar as pessoas. Tanto é que, ao morrer, deixou a casa de Campina, aqui no Alto Branco, um apartamento em João Pessoa, que ele tinha comprado com a venda do apartamento do Rio de Janeiro,
conquistado com o trabalho como advogado, no período que ele estava fora da política, um carro com 4, 5 anos de uso e uma reserva financeira muito, muito modesta para minha mãe, mas muito modesta mesmo, e nada mais, nada mais. Então, essa relação, né, com o ocaso dele chega no momento em que ele fica só, contando apenas com os familiares mais próximos e os amigos mais íntimos. Então ele passou um tempo da vida dele, depois de toda essa profusão de vida pública, e ele percebe que a vida, e isso todos nós percebemos, chega um momento em que você está só com você mesmo, com sua família, com seus amigos mais próximos. Ao falecer, recebeu uma homenagem lindíssima a partir do velório em João Pessoa, mas sobretudo aqui em Campina. Quando levamos o corpo dele para a pirâmide do Parque do Povo que ele fez com tanto amor, e aquilo ficou lotado o dia inteiro, a madrugada inteira. E ali houve um reconhecimento de Campina a essa trajetória, mas ninguém vive para ter um grande enterro, né? Assim, é muito duro, você vê o que ele passou. Mas ele sempre teve muita resiliência, ele sempre teve muita... Tem uma parte da criação poética dele muito sofrida, que ao ler eu me emociono, eu choro, porque ali ele revelava a dor que ele só sentia, ele estava hemiplégico, tinha sofrido AVC, né? Então, é a vida. A vida é isso mesmo, né? Não tem vitimização aqui, não tem nada disso, apenas você me fez uma pergunta, eu estou fazendo uma constatação, até para que sirva de exemplo, sirva de referência, né? Vou acelerar aqui as perguntas. Vamos lá, eu vou encurtar as respostas. Quais são seus ídolos, além do poeta Ronaldo, na política e fora dela? Opa, boa pergunta. Nunca parei para pensar assim. Na política, eu sempre tive um profundo respeito por Mário Covas, para falar de políticos brasileiros com os quais eu convivi. Juscelino Kubitschek é sempre uma referência que eu tenho de forma muito positiva. Tenho inclusive uma foto com o Juscelino. Eu tive o privilégio de conhecer Juscelino, eu era pequenininho, né, Juscelino Kubitschek na política nacional. Né, figuras como Mahatma Gandhi não devem deixar de ser citadas, né, como uma referência. Apesar das críticas que sofre localmente na África do Sul, Nelson Mandela é outra referência, mas é muito criticado hoje pós a morte dele. E fora da política, eu acho que vou mencionar um brasileiro vivo, ou dois. Eu tenho, no mundo da arte, da música, tenho uma profunda admiração por Nando Cordel, por Gilberto Gil. Tenho, né, em Gil uma figura que eu tenho muito respeito. Eu poderia pensar, depois que eu sair daqui eu vou me arrepender da resposta, mas eu acho que é isso. Eu acho que... Micro-onda à parte, faz alguma coisa na cozinha? Faço. Na pandemia, eu comecei a fazer churrasco. Ficava eu, Jássio e Vinícius em casa. Aí chegava sábado, peguei uma churrasqueirazinha desse tamanho e comecei a fazer churrasco. Peguei gosto, fui aprendendo, não sou um bom churrasqueiro, mas passei a fazer churrasco de forma rotineira. E o churrasco não é a comida, o churrasco é o encontro. Primeiro, você não faz churrasco quando está triste. Se você estiver triste, você não vai fazer churrasco. Né? Você tem que ter ali um motivo de congregação. O churrasco não é para comer necessariamente, é para reunir as pessoas, bater papo, tomar uma cervejinha, tomar uma caninha. Né? Eu gosto de tomar Triunfo, sobretudo, tem ótimas caixas, mas eu vou fazer a referência a Triunfo, que é da minha preferência. E você reúne a família, reúne os amigos, de preferência. Tem churrasco para 100 pessoas, eu gosto de fazer para um número menor. Então, churrasco. Mais recentemente, eu tô agora com essa minha idade tentando fazer coisas que eu nunca fiz na vida. É uma boa experiência. Nunca tinha feito uma carne de sol. Em Brasília você não encontra carne de sol. Vou fazer a carne de sol. Fernando Catão, meu tio, que, né, me ajudou na orientação, fui lá, fiz a carne de sol, postei no meu Instagram, teve uma curiosidade enorme como tinha ficado a carne de sol. Aí eu fiz o vídeo, o Diogo estava comigo em Brasília, Diogo, meu filho mais velho, com Maria, a esposa dele. Aí eu digo, vamos aqui, Dona Yolanda, minha sogra, Jace, vamos aqui provar a carne de sol. E fiz um vídeo, tá no meu Instagram, o vídeo pipocou, milhares de visualizações, mas chegando a 500 mil.
né? Ultrapassou 500 mil de visualizações. Então, na cozinha ou na brasa, o churrasco. Com o avançar da idade, você tem mudado o exercício da fé? Tenho aprofundado minha fé. A fé, primeiro porque eu tenho um sentimento de imensa gratidão. A gratidão a Deus é imensa, que tem abençoado minha vida de forma muito, muito generosa. Eu tenho uma família extraordinária, tenho amigos fantásticos e tenho tido sucesso. Eu tive sucesso na política, né? Fui um homem realizado na política, continuo tendo sucesso na minha atividade privada, sou um homem feliz, realizado. Então, o sentimento de gratidão a Deus é imenso. Deus tem abençoado minha vida de forma muito, muito generosa. E uma outra questão, como é que lida com a vida e com a morte com o avançar dos anos, com a chegada da terceira idade? Eu tenho uma relação com a morte serena. Eu tenho uma relação tranquila. Não sei se isso vai mudar, porque talvez a minha percepção ainda é um pouco distante, mas está ficando perto. Né? Vai ficando, aquela senhora, isso, né, de preto com a foice vai chegando mais perto do seu cangote, mas eu tenho a tranquilidade de que nós vamos ter esse ciclo que vai ser encerrado. Né? Nascimento, vida e morte, todos teremos, todos, absolutamente todos. E tenho tranquilidade em relação a isso. Cássio, muito agradecido por ter aceito o convite para participar aqui. Eu que agradeço. Pelo Avesso. Foi muito bacana, né? Passa voando o tempo. Né? Muito obrigado, sempre bom lhe rever. Uma entrevista que foi muito bacana. Obrigado.